99% das pessoas que falam em comunismo não sabem o que significa isso. As pessoas criam medo, eu me lembro da campanha, se o comunismo voltar a governar o Brasil, vão fechar as igrejas. Se você tiver uma casa que tenha 2 quartos, vão tomar um quarto seu. E as pessoas ficam dizendo isso como se fosse verdade. Primeiro, e qual foi a época que o comunismo... Aí é que está o problema, o que mostra a mais absoluta ignorância. Nunca houve comunismo em canto nenhum do mundo. O comunismo existe como ideia na imaginação de Karl Marx, Frederico Engels e de diversos seguidores. Imaginar uma sociedade em que as pessoas pudessem ter, todas as pessoas, oportunidades iguais. Mas isso nunca foi colocado em prática. E outra coisa, o Estado deixaria de existir, porque o Estado é um instrumento político coercitivo, a serviço de alguém. O Estado surgiu a partir do advento da propriedade privada dos meios de produção. Então quem tem a terra passa a ter também o poder. E usa a lei como instrumento para legitimar ou legalizar, seria melhor legalizar, porque legitimar tem outro significado, legitimar os seus próprios interesses. Você transforma o ser humano em propriedade sua. Aí o que você vai dizer? A escravidão é justa, porque algumas pessoas, ao nascerem, já nascem inteligentes para pensar e mandar. Outras nascem aguerridas, corajosas, voluntariosas. A educação infantil, assim como as outras etapas, ela tem com ela muitos outros desafios que vem caminhando para e passo, mas ela traz muitas nuances que são difíceis de enfrentar na realidade do Brasil. Ela traz a realidade do trabalho, ela traz a realidade da maternidade, ela traz a realidade do material didático. Eu fui professor de educação infantil há pouco tempo atrás e nós trabalhávamos sem material didático. Na etapa mais importante da educação, faltava o livro. Como o médico vai fazer uma cirurgia sem bisturi, sem anestesia? Acabei de fazer a minha interligação do esgoto. Vixe, interligação? Pra quê, homem? Xiii, vai dar ruim. Sabia que a falta de ligação de esgoto é uma das maiores causas de doenças e poluição? Se não tiver esgoto ligado à CAGES, o que sai da sua pia e do seu vaso vai largando sujeira e mau cheiro por onde passa. Verifique se a sua rua já tem rede e, se tiver, faça a ligação de esgoto. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Olá, eu sou Arnaldo Santos, estamos iniciando mais um Observatório. Enquanto o Brasil discute a revisão do Plano Nacional de Educação, PNE, que deve vigorar a partir de 2025 a 2035, fixa 19 objetivos para o próximo decênio. Ainda não conseguimos sequer alcançar os indicadores do PNE do último decênio. Obtivemos avanços, mas não conseguimos cumprir as metas fixadas há uma década. Segundo pesquisas síntese de indicadores sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a taxa de frequência escolar de crianças com idade entre 0 e 3 anos foi de apenas 39,7% em 2024. Apesar desse número representar ainda um ligeiro avanço, pasmem, 9 pontos percentuais em relação ao início da série histórica em 2016. Ainda assim, ficamos abaixo da meta estabelecida pelo PNE, que previa uma cobertura de pelo menos 50%. Em 2024, uma criança de 0 a 3 anos, na região sudeste, tinha mais do dobro de chances de frequentar a educação infantil do que uma criança na região norte e nordeste. Também houve aumento no percentual de crianças de 0 a 5 anos de idade que não frequentavam escola por opção dos pais ou responsáveis. Na faixa entre 0 e 3 anos de idade, o percentual foi de quase 60%.
ou seja, 59,9%, e de 48,1% nas crianças com idade entre 4 e 5 anos. Lembrando que no Brasil é obrigatória a frequência escolar a partir dos 4 anos de idade. Tanta coisa é obrigatória no Brasil e que não se vê cumprir. Conforme o estudo do IBGE, a região Nordeste apresentou, em 2024, a taxa de analfabetismo 2 vezes maior do que a média nacional, que é de 5,3%, com 11,1% das pessoas de 15 anos ou mais de idade sem saber ler e nem escrever, apesar de ter apresentado uma melhoria no nível de escolaridade da população adulta, com um aumento importante na proporção de pessoas com ensino médio e ensino superior completos. O Ceará ainda também detém uma das taxas de analfabetismo mais elevadas em relação ao país, superando a média nacional de 49,9% dos cearenses com mais de 25 anos têm educação ou têm apenas o fundamental incompleto. Pelos últimos números, é possível constatar que a desigualdade social é um dos maiores desafios para a educação em nosso país. É para discutir todos os problemas pelas várias vertentes da educação que nós recebemos hoje aqui a presença do professor Nelson Campos, mestre em educação pela Universidade Federal do Ceará. Também conosco o advogado e professor Antônio Lourenço, que é doutor em educação, autor de vários livros, tanto na área do direito como na educação, aos quais eu já agradeço aqui pelas participações, para nos ajudar a refletir um pouco sobre uma temática tão importante como essa. E eu queria começar colocando aqui, professor Nelson, para os dois, a seguinte perspectiva. É óbvio que bom seria que todos tivéssemos a oportunidade de chegar à universidade, né? Mas nós lutamos ainda, como mostram os números do IBGE, para que as crianças sejam pelo menos alfabetizadas na idade certa. Porque há um desvio muito grande e a mim, pelo menos, parece, e aí os senhores ficam à vontade, que o problema não está no final, está na partida. As oportunidades que as crianças podem ter devem começar já desde a mais tenra idade, na primeira infância, por exemplo. Depois, na fase adolescente e adulta, ele pode fazer as suas opções, desde que ele tenha essa base toda acompanhada. O que esses números representam, professor Nelson, ainda para essa pobreza do saber no Brasil? Você usou uma frase interessante, pobreza do saber, porque existem pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas não sabem pensar. Por exemplo, o Nordeste tem um grande número de analfabetos. E se você voltar no tempo, durante séculos e séculos, o Brasil foi um país baseado no trabalho escravo. A grande maioria da população brasileira era constituída por analfabetos. Trabalhadores que eram explorados, transformados em uma propriedade de seus senhores. Somente a Constituição de 1988 é que permitiu a que o analfabeto pudesse votar. A Constituição de 34 é que assegurou o direito da mulher poder exercer o seu direito de cidadania mediante o uso do voto. Então, essa situação na educação reflete a educação, a estrutura social. Ou seja, o Norte e Nordeste, onde há maior desigualdade, consequentemente, os índices de educação são mais baixos. Por outro lado, o Sul e o Sudeste são mais desenvolvidos, as pessoas nascem com condições, já na família abastada, de ter privilégios que a grande maioria da população não tem. Então, existe essa situação. Mas é fundamental desenvolver nas pessoas a capacidade de pensar de forma crítica, questionadora, fazer uma reflexão. Aí eu me lembrei de Pitágoras, lá na Grécia Antiga, que dizia: eduque-se as crianças e que não será necessário punir os homens. Tempos depois, Rui Barbosa dizia mais ou menos a mesma ideia, só com outras palavras.
construam-se mais escolas e não será necessário construir cadeias. Então, há uma situação de profunda desigualdade social. E essa desigualdade social, tivemos ontem uma situação calamitosa para a democracia do Brasil, quando o Congresso Nacional, nunca existiu um Congresso tão abjeto como o nosso atual Congresso. A expressão é essa, abjeto. Pois é. A história recente do país, pelo menos a partir da redemocratização, não registrava uma representação como essa, que nós vamos falar um pouco. Deixa eu colocar aqui o Antônio Lourenço aqui na discussão. Antes, lembrando aqui, já vou aproveitar para fazer o registro, o professor doutor Antônio Lourenço tem 3 obras publicadas nessa área do direito, na área da educação. Uma delas será lançada ainda nos próximos meses, que é essa aqui, o Camal, né? Ainda vai ser lançado essa obra aqui. Direito e Educação na Era Digital, extremamente importante. Responsabilidade civil nos casos de bullying, também um assunto por demais atual hoje nas escolas. Antônio, eu queria colocar o mesmo tema para você. Eu usei a expressão e repito. Nós temos pobreza, nós temos desigualdade, temos uma tendência, quando olharmos para a pobreza, e o IBGE publicou na semana que passou os números dessa pobreza monetária, mas a pobreza ela é multidimensional. E nessa multidimensionalidade, um dos fatores que leva à pobreza monetária é a falta de formação, é a falta de educação. Eu concordo, nós temos aí uma pobreza no saber, e eu tenho sempre que tenho oportunidade, eu digo que o problema da educação brasileira, problema entre aspas, porque poderia se apresentar como solução, é a educação infantil, mas nós não estamos preparados para conversar sobre isso, sobretudo numa perspectiva política, quando nós temos que esses dados eles se relacionam com a nossa representatividade política, eles se relacionam com o contexto. E só para fazer um registro, esse tema ele é muito pertinente porque no dia 12 agora é o dia do Plano Nacional de Educação. Isso. Sendo um dia alusivo a isso, nós já estamos atrasados porque o plano já deveria ter sido finalizado. Então, ele foi prorrogado e, diante dessas inúmeras inconsistências, dessas falhas não atingidas, mas há quem comemore esse mínimo progresso, é de se comemorar, mas é pouco. Nós ainda precisamos fazer muito. Mas por que nós temos essa pobreza, pelo menos numa visão mais imediatista? Essa pobreza do saber, ela vem acompanhada de inúmeras outras pobrezas. E aí, o que nós temos feito nos últimos anos em relação à educação é primeiro enxugar gelo e cobrir aquele santo que está mais precisando. Então, a educação infantil, assim como as outras etapas, ela tem com ela muitos outros desafios que vem caminhando para e passo, mas ela traz muitas nuances que são difíceis de enfrentar na realidade do Brasil. Ela traz a realidade do trabalho, ela traz a realidade da maternidade, ela traz a realidade do material didático. Eu fui professor de educação infantil há pouco tempo atrás e nós trabalhávamos sem material didático. Na etapa mais importante da educação, faltava o livro. Como o médico vai fazer uma cirurgia sem bisturi, sem anestesia? Como nós íamos para a sala de aula sem ter o livro? Então, esse é um primeiro ponto. A gente ia para a guerra sem arma. E o Brasil é isso. O Brasil ele tem esses desafios. Nós temos a perspectiva de que a educação infantil ela é a etapa mais importante porque ela vai construir a base do que é realmente necessário para a construção da personalidade, da aprendizagem. Mas a perspectiva das pessoas, sobretudo da comunidade escolar, é outra. Ela vai para a educação infantil. Existe sim uma mentalidade de pouca importância da educação infantil.
e a criança vai para a escola, num primeiro momento, numa visão mais curta, para preencher um tempo que a mãe precisa estar fora para trabalhar. Esse é um ponto que é um fato, é uma verdade, uma realidade, mas que não deveria ser tão somente isso. E aí, enquanto nós estamos aqui preocupados em trazer esses meninos para dentro da escola com 4 anos, a Finlândia, que não chegamos nem próximo disso, eu estive lá no ano passado, os meninos entram com 7. E aí são 2 mundos, 2 contrapontos, mas que nós poderíamos nos inspirar de alguma forma, sabe? E aí a consequência vem lá no ensino médio. E aí a gente chega lá depois. As duas abordagens, tanto do professor Nelson como a sua, me levam necessariamente aqui a fazer uma pequena digressão sobre o tema proposto editorialmente, que é essa deficiência na educação, para abordar o aspecto político. Sim. Da mesma questão. E eu não poderia, obviamente, me furtar a isto. O professor Nelson até introduziu essa pauta. Na medida em que, na semana que passou, nós tivemos um Congresso Nacional, mais uma vez, dando um espetáculo de baixíssimo nível, inusitado, inesperado. Tumulto na mesa da Câmara, polícia legislativa, retirando um deputado da cadeira de presidente, e aqui eu não vou entrar no mérito se ele devia ou não estar sentado ali, imprensa sendo colocada para fora do plenário, transmissão da TV Câmara sendo cortada para que as imagens não pudessem ser vistas, e tudo é mostrado pela televisão. Que mais que eu me lembro? Sim, e na madrugada, por volta das 3 horas da manhã, a aprovação comemorada por toda a direita da redução da chamada dosimetria da pena, com o objetivo de reduzir o tempo de cadeia para o ex-presidente, com licença da má palavra, Jair Bolsonaro, e todos aqueles que integram o seu séquito de estúpidos, para ser educado, né? Neo-insensatos também é um termo que pode-se usar. O que esperar, então, de uma educação de um país cujo a casa que deveria propor políticas para esse fato que é a educação, dá um espetáculo como esse, professor Nelson? Eu estava aqui lembrando aqui a minha experiência de vida como professor. Eu sou professor por acaso. Eu entrei como professor e ainda estava estudando para fazer o vestibular. Eu morava em Porto Alegre. Aí entrei no magistério e nunca mais saí. Ensinei em diversas escolas aqui em Fortaleza, fui professor da UFC, no curso de Economia, fui professor da Unifor, no curso de Psicologia, e passei 17 anos na Unicet ensinando diversos cursos. Os meus alunos me chamavam de professor por quê? Porque eu fui professor de História há muitos anos, procurava mostrar não é o fato histórico, o que aconteceu, mas por que foi assim? Por que não poderia ter sido de outra maneira? Então, muitas vezes, o aluno vai se preocupar em memorizar informações e não sabe fazer uso delas. Uma vez teve um aluno que chegou para mim dizendo que estava com dificuldade nas minhas provas, e ele se considerava o melhor professor de História do colégio. Aí disse: "Você é bom de História?" "Sou." Eu fiz várias perguntas a ele. Ele me respondia todas, achando que estava fazendo o máximo, né? Aí eu perguntei para ele: "E por que foi assim?" Ele ficou olhando para mim. "Me responda, e por que foi assim?" Ele não sabia. Ele memorizou um monte de informações e não sabia fazer uso delas. Então, quando o colega falou em livro, existem livros e existem livros completamente diferentes daqueles que você pode ler. Nós tivemos agora uma preocupação da extrema-direita, quando exerceu o governo passado, em querer mudar os livros. Impedir, por exemplo, o uso da palavra ditadura, como se no Brasil não tivesse acontecido uma ditadura que durou 21 anos. Negar a história, então, né? Isso. Ou seja, aí eu me lembrei de uma situação em que um diretor de escola chegou para mim, que eu sou muito introspectivo: "Professor,
eu vou ser muito sério. O aluno gosta de rir, gosta de piada. Temos que mediocrizar o ensino. Eu escutei isso de um diretor de escola. Temos que mediocrizar o ensino, porque o aluno é medíocre. Eu descontrato de um palhaço. Eu não sou palhaço. A minha preocupação é contribuir com a minha experiência, meus conhecimentos, para desenvolver nos meus alunos a capacidade de pensar de forma crítica, questionadora, fazer uma reflexão, uma introspecção. Por que eu penso assim? Por que eu não podia pensar de outra maneira? E aí eu falei há pouco, existem pessoas que defendem, não são defensores, são seguidores. Você citou o nome de um execrável ex-presidente. Eu não vejo nessas pessoas defensores dele. São seguidores. Eu já passei anos e anos pedindo, me apresente uma só virtude moral para você considerar esse indivíduo digno de você votar nele. Nunca me responderam. Foram anos fazendo essa pergunta aos mais diversos cursos em que eu trabalhei, ensinei. Ninguém me deu uma resposta. Aí você, quando olha para a educação, que depende exatamente da política, do fazer política, não só da propositura do Poder Executivo para a implantação de uma determinada política, mas sobretudo para a legalização, a implantação, a aprovação, o marco legal dessa política que cabe ao Congresso Nacional. Coloco para você, Antônio, a mesma perspectiva. Sim, eu não tive a honra de ser aluno do professor Nelson, queria ter sido, mas lá na UFC, com o professor de História da Educação, o professor Rui deve conhecer, mas ele apresentou um conceito para a gente, naquela época, que era um conceito de municipalização predatória, que eram exatamente aqueles projetos municipais que eram mudados a cada ano e a educação não evoluía por conta disso. E aí, pensando nisso, nós tivemos aí nos últimos anos um processo de federalização predatória. Nós não tivemos um projeto, ele não pôde ser continuado, nós tivemos aí muitas lacunas, e pela quantidade de ministros que nós tivemos, a gente percebe que a coisa ali não conseguiu avançar a ponto de mostrar dados mais possíveis aí do IBGE, sobretudo na educação infantil. E aí, nesse ponto, nós temos uma terminologia que é usada aí também pela ciência social, que é uma falha coletiva. Eu acho que nesse aspecto da educação nós temos uma grande falha coletiva, sobretudo no aspecto político. Hoje em dia já não se pensa a política sob o aspecto da formação, e aí o professor tocou num aspecto que pode ser uma grande chave para nós melhorarmos esses indicadores, que é formação de professores. E é preciso falar também sobre isso, Arnaldo. Nós teremos um apagão de professores nos próximos anos. Nós não temos mais professores. Os jovens não querem mais ser professores. E o que mais se precisa é de um bom professor na educação infantil. E nós não temos cuidado disso na universidade para que ele chegue nas escolas com essa formação. Nós temos aí ainda uma estrutura curricular muito rígida, muito desconectada com a realidade, e o professor, ele precisa ser o palhaço, ele precisa ser o médico, ele precisa ser o psicólogo. E na última semana nós vimos que o professor foi o herói. Num caso nacionalmente notificado de violência escolar em Fortaleza, o herói da escola foi um professor. Quem salvou o aluno foi o professor. Então ele traz muitas camadas e pouca valorização. Talvez aí a gente tenha um tripé que possa nos dar algum caminho para pensar essa falha coletiva. Você traz um aspecto importante que eu, particularmente, confesso, não havia me apercebido: o apagão de professores. Ou seja, o não interesse
das pessoas, dos alunos em formação para essa profissão tão digna e tão necessária à vida de uma sociedade, que é o professor, que começa por ele, sobretudo na educação infantil. Boa observação, vamos aprofundar no segundo bloco. Eu vou fazer o nosso primeiro aqui, testemunhal de utilidade pública para fazermos o intervalo. E quando voltarmos eu quero colocar na pauta a formação dos professores, esse apagão dos professores que você aludiu com muita propriedade, fazendo aqui uma ligação que até o início dos anos 2000, nós ainda tínhamos a figura do professor leigo. Quando nós estamos falando de formação para professores, faz 25 anos que a gente tinha professores leigos ainda. Olha a dívida, o débito que esse país tem para com a educação. Mas deixa eu ler essa primeira nota de utilidade pública sobre a CAGES, que é destaque no prêmio Aboio de 2025, com o filme Onde Tem CAGES é Outra História. O filme, rodado, produzido em parceria com a agência EBM, foi veiculado em outubro passado. O vídeo de 1 minuto mostra os 83 mil metros de adutoras e redes de distribuição de água dispostos ao redor, em torno de reservatórios. As 30.700 novas ligações de esgotos disponíveis nas cidades e os 306.500 metros de rede coletora, destacando também o investimento de 447 milhões em obras nos últimos 2 anos. Estes, portanto, são informações muito recentes para algo tão vital quanto a educação, que é água. Água tratada, esgoto tratado de qualidade. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Vai dar ruim. Jogar óleo ou resto de comida no ralo só vai dar dor de cabeça. Jogar óleo na pia entope o seu encanamento, causando extravasamento de esgoto. Faça o descarte de óleo corretamente. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Vai dar ruim. Lixo no vaso sanitário é problema na certa. Jogar lixo no vaso entope as tubulações e ocasiona o extravasamento do esgoto. Lixo que vai certo, não volta. Esgoto. O trato é ficar ligado. CAGES e Governo do Ceará. Com o observatório, hoje com as participações dos professores Nelson Campos e do professor Antônio Lourenço Neto, discutindo esses últimos números divulgados pelo IBGE sobre a nossa pobreza educacional, vamos chamar assim. Eu já estendi um pouco para a pobreza do saber, porque são conceitos, quer dizer, um é a partir do outro. Né? Se eu educo, se eu ensino a pensar, então eu vou formar a gente para saber, obviamente, da melhor forma, não só se conduzir, como também transmitir. Eu quero colocar, porque me preocupou, esse apagão dos professores, professor Nelson, trazido aqui pelo Antônio Lourenço, o desinteresse
dos jovens estudantes em formação para essa profissão vital para a existência de uma sociedade pretensamente moderna. Qual é a causa? Aí você observa a falta de reconhecimento da importância dos professores, do magistério. E aí a remuneração dos professores é muito baixa. E às vezes o professor está procurando ter uma melhor condição, ele vai deixar de ser professor e procurar fazer uma outra coisa que ele dê maior rendimento. Mas o professor é também muito perseguido em relação à sua própria profissão, a maneira como ele trabalha. Eu falei há pouco sobre um diretor, mas um coordenador uma vez chegou para mim, em 2018, um ano eleitoral, e que uns pais lá tinham ido reclamar de mim porque eu falava em política em sala de aula, que eu não podia falar em política. Eu disse, rapaz, eu sou professor de sociologia. Como é que vocês querem que eu seja professor de sociologia sem falar em política? Como pode? Ou seja, há uma preocupação de impedir que as pessoas entendam, percebam a realidade tal qual a realidade é. Francis Bacon, que foi um filósofo empirista, ele diz, são palavras sem saber o significado delas. Muitas vezes as pessoas discutem política e não sabem nem o que é política. Quer dizer, vão falar do povo. Uma vez eu perguntei isso, o que é povo brasileiro? Me responderam, povo brasileiro, professor, é a galera que mora aqui. Isso eu estou falando de universidade, a galera que mora aqui. Aliás, se você me permite, os que fazem política, refiro aqui ao Congresso Nacional, são os que menos sabem o significado de política. Senão não dariam exemplos tão dantescos como esses que nós estamos vivenciando ainda na semana que passou. Mas, Arnaldo, você chegar para uma pessoa estúpida e dizer que ela é uma pessoa estúpida, você está perdendo tempo. Ela se orgulha da própria estupidez. Antigamente eles se envergonhavam, hoje se orgulham. Ora, se consegue fazer de um mais completo imbecil o presidente da República, por que as pessoas não podem se orgulhar de também seguirem esse caminho da imbecilidade? E assim, você vai querer começar, e eu me lembrei do Alexandre, o Xandão, Alexandre Moraes, que ele dizia, ministro do STF. Ministro do STF, 99% das pessoas que falam em comunismo não sabem o que significa isso. As pessoas criam medo, eu me lembro da campanha, se o comunismo voltar a governar o Brasil, vão fechar as igrejas. Se você tiver uma casa que tenha 2 quartos, vão tomar um quarto seu. E as pessoas ficam dizendo isso como se fosse verdade. Primeiro, e qual foi a época que o comunismo... Aí é que está o problema, o que mostra a mais absoluta ignorância. Nunca houve comunismo em canto nenhum do mundo. O comunismo existe como ideia na imaginação de Karl Marx, Frederico Engels e de diversos seguidores. Imaginar uma sociedade em que as pessoas pudessem ter, todas as pessoas, oportunidades iguais. Mas isso nunca foi colocado em prática. E outra coisa, o Estado deixaria de existir. Porque o Estado é um instrumento político coercitivo, a serviço de alguém. O Estado surgiu a partir do advento da propriedade privada dos meios de produção. Então, quem tem a terra passa a ter também o poder. E usa a lei como instrumento para legitimar ou legalizar, seria melhor legalizar, porque legitimar tem outro significado, legitimar os seus próprios interesses. Você transforma o ser humano em propriedade sua. Aí o que você vai dizer? A escravidão é justa, porque algumas pessoas, ao nascerem, já nascem inteligentes para pensar e mandar. Outras nascem aguerridas, corajosas, voluntariosas para lutar e manter a ordem social. E outras nascem brutas para trabalhar e obedecer. Essa é a justificativa ideológica da escravidão. Ô, Antônio, você que levantou o tema do apagão de professoras como uma das suas preocupações, você pode fundamentar aqui, porque deixa eu colocar aqui alguns dados que eu acho que contribuem diretamente para esse desestímulo a essa profissão tão nobre. Primeiro, os salários. Apesar dos avanços, mas ainda não são salários que justifiquem, que valorizem o exercício do magistério, apesar dos avanços. Segundo, essa baixa qualidade, inclusive na metodologia, na grade curricular, que me parece deve frustrar muito
um professor, pelo menos eu me senti assim quando eventualmente também estive em sala de aula. Isso frustra demais. Agora a violência contra os professores, que é uma coisa também absurda. Quer dizer, além desses elementos, qual é para você a fundamentação para esse apagão dos professores? Porque me parece isso muito importante, lembrando que até bem pouco tempo, início dos anos 2000, nós ainda tínhamos a figura do professor leigo. Isso é só para mostrar a dívida, né, que esse país tem para com essa sociedade. Eu atribuo esse apagão. Nós ainda não estamos experimentando o apagão, mas ele dá sinais e isso preocupa muito. E nesse meu penúltimo livro, Direito e Educação na Era Digital, eu falo sobre... tem um capítulo específico que eu falo sobre saúde mental. E nesse aspecto, se nós pudéssemos centralizar a discussão, sim, a questão financeira ela é decisiva, o professor precisa ser pago de uma forma que o valorize mais, mas nos últimos tempos, o que nós temos analisado é que a escola deixou de ser um espaço de aprendizagem e de crescimento e é um espaço de violência nas suas múltiplas formas. O professor, ele é violentado de todas as formas imagináveis, seja na unidade privada, nas escolas da livre iniciativa, e eu falo, mas eu ouço, eu sou gestor escolar de escola privada, e o que eu falo, eu tento ouvir para não reproduzir no espaço onde eu estou. E na escola pública existem outros tipos de violência. Tem municípios que não pagam o piso, por aí começa. Tem municípios que usam da contratação temporária como um instrumento político de perpetuação do poder, e isso faz com que professores sejam contratados pelo viés político e os professores temporários não têm direito a 10º, algo constitucionalmente garantido, terço de férias e por aí vai. Então, existe um desestímulo à atividade docente que ele vai muito além da parte financeira. Hoje, os jovens não querem mais ser professores pela carga exaustiva, pelo retrato que nós temos. É assustador você saber que 474 mil professores foram afastados até 2024 por conta de saúde mental. Ansiedade, depressão. Saiu um dado de novembro de 2025 que traz São Paulo no centro. São 95 professores que pedem afastamentos por dia. Todo dia, 95 professores em São Paulo pedem afastamento por questões de saúde mental. O capítulo que você aborda esse aspecto está na página 144 e o título é Impactos na Saúde Mental de Alunos e Professores. É o que você está falando aí. Esse impacto, ele gera resultados, impactos e conexões que a gente não consegue imaginar assim num primeiro momento, mas um professor adoecido não dá uma boa aula. Sim. Um professor com medo de perder o contrato para o ano seguinte, numa tensão constante, um professor que ao final do ano letivo ele passa por uma enquete, ele não sabe se ele vai ficar ou não na escola, ele não trabalha de uma forma leve. E educação é profissionalismo, mas educação é leveza. Educação é transmissão, educação é legado, educação é propósito. E é pouco convidativo você trabalhar num espaço onde você ganha pouco, você sofre assédio moral
e você está condicionado a um ambiente propício, que não deveria ser, de violência institucionalizada, porque a gente tem hoje, a minha maior titulação é ser professor. Eu sou professor da rede efetiva municipal de Aquiraz, que é a minha cidade natal, e sou professor da rede efetiva do estado. E nós convivemos com cenários que são altamente repulsivos. É um cenário de cobrança, é um cenário de violência, é um cenário de pouca empatia, é um cenário onde nós temos que lidar com alunos faccionados, e existe aí uma preocupação muito grande, porque a gente não pode nem ser professor como deveria ser, porque a gente não pode fazer o que deveria fazer. Porque o professor passa pela disciplina, passa pela correção, passa pela orientação, e muitas vezes nós somos limitados nesse aspecto. E aí o encantamento pela profissão docente vai se perdendo, sabe? E a pergunta é, onde e em que momento nós erramos para deixar isso acontecer, e o que nós poderemos fazer para que isso não se potencialize? Professor Nelson, o Antônio traz aqui aspectos realmente absolutamente incontestáveis sobre essa realidade que nós estamos vivenciando. E a consequência são esses números que o IBGE mostrou, né, na perda da qualidade, enfim, no aprendizado, no aumento de crianças ainda fora da escola, uma série de coisas. Ele traz uma experiência, quer dizer, da escola pública, da escola privada, do ensino fundamental e médio. Vamos olhar um pouco agora para o ensino universitário, onde o senhor está todos os dias já há muito tempo, embora tenha passado também pela escola, quer dizer, de ensino fundamental e médio. A realidade dentro da universidade guarda ainda alguma similaridade com essa realidade que o Nelson que o Antônio acaba de colocar aqui? Olha, você observa que existem cursos que permitem o professor desenvolver sua capacidade crítica e questionadora. Você ser professor de filosofia e sociologia, como eu sou, professor de ética, é necessário que você desenvolva em seus alunos a capacidade de pensar. Agora, existem outros cursos, por exemplo, engenharia, física e não sei o que e tal, que as pessoas têm um outro tipo de mentalidade, que não estão muito ligados às questões da sociedade, estão preocupados com seus valores. Específico, né? Seus valores, seus princípios e tal. E muitos deles são reacionários. Quer dizer, não é a faculdade, são as pessoas. Quer dizer, existem pessoas que pensam de maneira questionadora, reflexiva, que querem mudar a sociedade para melhor. Existem pessoas que querem mudar a sociedade para pior. Quer dizer, falamos há pouco sobre o Congresso. Esse Congresso é de uma estupidez incomensurável. Mas usam a religião como instrumento de dominação ideológica. Deus, pátria e família e liberdade. E querem implantar uma ditadura no Brasil em defesa da liberdade. Como é que se explica isso? Quer dizer, ontem, pela primeira vez, você citou, a imprensa foi afastada para não registrar, não mostrar o que estava acontecendo na Câmara dos Deputados. E olha a estupidez. Óbvio que o gesto de esvaziar o plenário, todos os repórteres cinegrafistas, tem um símbolo muito forte. Não por acaso, imediatamente a Federação Nacional, eu sou jornalista, a Federação Nacional do Jornalismo já se manifestou, assim como se manifestou as entidades internacionais, porque foi um fato que tem esse simbolismo muito forte. Mas foi de uma estupidez também, agora uma outra estupidez, como se impedisse que nós víssemos as imagens que vimos, porque todos têm um celular e todos estavam, portanto, teoricamente, a fazer aquilo que a imprensa que foi posta para fora deveria ter feito. Então, olha só, nem isso se aperceberam. Pagaram um preço com uma repercussão internacional terrível para a imagem do Congresso, para nada, porque
Do mesmo jeito. Eles mesmos que praticavam tais atos estavam mostrando. Arnaldo, eu fui também professor do ensino fundamental do Estado. Eu ensinava na Complexo Educacional Antonieta Siqueira. E na época, era ditadura militar, na época eu fui preso em sala de aula. Estava em sala de aula quando 3 agentes da Polícia Federal me levaram e me deixaram morfando lá por um tempo. E depois depois me levaram para a Marinha, disseram que ia me jogar no Oceano Atlântico. Era querendo me desestabilizar, mas eu sou muito calmo. Bem, posso fazer o quê? Se quiser jogar, pode jogar. Eu vou fazer o quê? Então a pessoa que foi me interrogar, da Polícia Federal, foi dizer que você disse que o Brasil é uma ditadura. O Brasil não é uma ditadura, o Brasil é uma democracia. Eu perguntei para ele, como é que se explica que eu esteja preso? Qual era o crime que eu estava cometendo? As pessoas só podem ser presas, o nosso ilustre amigo advogado, as pessoas só podem ser presas em 2 circunstâncias: flagrante delito ou com mandado judicial. Eu estava em sala de aula, não estava cometendo crime nenhum e não tinha mandado judicial nenhum. Então, a pessoa que estava me interrogando disse que me acusou de ser marxista. É porque Marx dizia que os fins justificavam os meios. Eu disse, desculpa, amigo, mas isso não é de Marx, não. Isso é atribuído a Maquiavel. Aí ele olhou assim para mim com a cara feia. Mesma coisa, coisa nenhuma, rapaz. Maquiavel nasceu em 1469, morreu em 1527. Marx nasceu em 1818, morreu em 1883. São realidades diferentes, interesses políticos diferentes. Ou seja, a pessoa que estava me interrogando, que tinha o direito de me torturar, de me matar, de me fazer desaparecer, não sabia nem o que estava dizendo. Ele padecia de dupla ignorância. Ele ignorava que era ignorante. Isso é de Sócrates. Quando se dizia que Sócrates era o homem mais inteligente de Atenas, ele disse, como posso ser eu a pessoa mais inteligente? Porque o que eu sei é de que nada sei. Mas conversando com outras pessoas, ele percebia que as outras pessoas também não sabiam. Só que, como você disse, não sabiam que não sabiam, portanto padeciam da maior de todas as ignorâncias. A ignorância da própria ignorância. Se achar que sabe. E, assim, pensando nesse aspecto da universidade, o que acontece é que nós estamos aí meio que numa virada de geração, e essa geração é uma geração, essa geração que está vindo agora, que está entrando no mercado de trabalho, acaba sendo uma geração que tem nos ensinado muito, sabe, assim, sobretudo na esfera do trabalho, da gestão. É um pessoal, Arnaldo, que pode nos ensinar muito sobre saber viver. Não precisa, eu ofereço 40 horas de trabalho para você, salário X, não, eu só quero 20, porque 20 eu vou viver. Na nossa geração, da minha geração para cima, a gente queria trabalhar, a gente queria acordar todos os dias, ganhar dinheiro e trabalhar. Isso tem mudado um pouco. E a função de professor é essa, que você tem que trabalhar duro, tem que fazer muito, entregar muito. E os jovens de hoje, isso já não é mais comprar um carro, comprar uma casa, já não é mais o anseio dessa juventude. E isso colide um pouco e a gente vai ter que fazer alguns ajustes, aí, alguns arranjos no meio do caminho, porque a gente vai precisar de professor. Você tira aí pelas universidades, a Unicet talvez tenha poucos alunos na graduação da pedagogia, a Unifor já não tem mais pedagogia, as outras universidades privadas não têm pedagogia, e a coisa começou a desandar, e aí é um outro ponto que você pode trazer para uma outra pauta, que é o ensino à distância. Cursos de pedagogia com mensalidades de R$ 59,00. Aí a gente já começa a ver um grande desmantelo e algo que caminha para o descontrole, mas isso aí é um buraco sem fundo. Mas esse é o retrato da educação, e se nós não nos atentarmos de que isso deve ser resolvido logo lá na base, que é a educação infantil, a gente vai ter um grande problema. E aí o Estado, através do Ministério da Educação, exerce papel determinante, porque tem que regulamentar, tem que regular. Quer dizer, não é possível você admitir um curso à distância para preparar um professor
para o ensino, quer dizer, fundamental, de R$ 59. A qualidade desse curso é óbvio que é sofrível, né? Agora mesmo, por exemplo, o MEC andou regulando os cursos de medicina. Sim. Né? E começou a impor algumas restrições. Aliás, eu nem diria restrições. Começou a determinar o que mínimo, são né? pré-requisitos básicos para que se possa ensinar medicina. Mutatis mutandis, está na hora de fazer isso com a formação dos professores. É preciso ter uns critérios aí. Porque a continuar assim, o apagão está mais perto do que nós podemos imaginar. Está próximo. Arnaldo, eu fui professor de cursinho pré-vestibular durante muitos anos. E às vezes eu reclamava disso. Eu digo, rapaz, eu não estou dando aula, eu estou fazendo um comício. Eles enchiam, botavam aluno para desgraça. Eles não estavam preocupação com a qualificação daqueles alunos, estava preocupação de ganhar dinheiro. E quanto mais ganhavam, mais explorava o professor. E lá para as tantas, agora mais recentemente, várias universidades inclusive, resolveram tirar os professores mais antigos, mais caros, mais preparados, e botar professores mais baratos. E eu me lembro que eu passei por uma situação dessa, que um coordenador chegou para mim dizendo: a política salarial da escola não permite mais pagar o salário que vocês ganham. Eu disse: por que você está falando no plural, se estou só eu e você aqui? Vão sair vários professores, não será só você não. Nós queremos baratos. Eu digo: professor, não importa? Não, não importa, tem que ser barato. Agora, se você pega uma escola que tem a preocupação exatamente com o lucro, explorando o professor, aumentando o número de alunos em sala de aula, o resultado é que essa educação não merece respeito. Que eles estão tirando o professor, que é fundamental para a aprendizagem, para botar o professor mais barato, mesmo que não tenha a qualificação para ser professor. Antônio Lourenço, nós já nos encaminhamos aqui para os últimos 10 minutos do nosso tempo. Vamos olhar para frente. Nós não podíamos deixar de abordar a realidade, facto. E o fizemos aqui, acho que até com uma certa abrangência. Qual é assim a solução? Para vocês, professores, o que vocês imaginam que pode ser feito para que nós não cheguemos a essa situação do apagão, que é a situação limite? Como é que você pensa isso? Eu não quero ser leviano e nem irresponsável de dar uma resposta, porque aí seria o que a gente chama de resposta de milhões, né? Não, mas uma reflexão, né? O fato é que não é difícil encontrar a solução. Nós temos um caminho que eles sabem como resolver o problema. Né? A cúpula política sabe como resolver o problema. E a chave disso é financiamento. Hoje, o problema da educação ele é resolvido com financiamento. E não é transferência de renda, é valorização do professor. Porque o que nós temos visto é a transferência de renda, que não é algo ruim, em um dado momento, uma estratégia social que o Brasil precisa, mas o financiamento ele traz ali um escopo de valorização e de estruturação da educação, e esse financiamento ele passa por destinação de receita, ele passa pelos impostos, ele passa pela qualidade da educação, que tem sido feito isso, uma métrica entre qualidade e destinação de receita, mas isso precisa ser refinado, mas discurso raso e símbolos não vai resolver o problema. A propósito do financiamento que você traz aqui, eu puxo aqui pela memória, quando surgiu no final dos anos 90, início dos anos 2000, o pré-sal, que foi aquele alarde, o governo anuncia, ou na época, que um determinado percentual, aí o percentual não lembro, extraído a partir do petróleo do pré-sal, seria para financiamento da educação.
o pré-sal acabou não se viabilizando e, consequentemente, esse financiamento também acabou não existindo, porque a fonte não gerou os recursos que seriam, portanto, necessários para isso. Este é um ponto. Outro aspecto que eu quero colocar é o terceiro setor. Nós temos hoje aquele Todos pela Educação, Sim. que faz uma reflexão, faz um debate, faz uma discussão que eu considero substantiva, Sim. né? Porque traz dados, números que, quer dizer, alatra ao oficial e mostra aí as lacunas, os desvios e tudo. Queria colocar isso para vocês, o papel que essas entidades do terceiro setor hoje exercem. Porque fundações para fugir do imposto de renda em nome da educação, eu conheço um sem número. Umas muito famosas, por sinal, profissionais. Olha, Arnaldo, você observa, por exemplo, a questão do Estado. O financiamento que nós estamos falando pressupõe a presença do Estado para investir na melhoria da qualidade da educação do país, criando mais escolas, tempo integral, criando mais universidades, sistemas de ensino, etc, etc. Mas existe, por outro lado, uma outra tendência, por exemplo, representada pelo governador de São Paulo, que quer fazer exatamente o contrário. Deixar de investir na educação e entregar para a iniciativa privada para que explore e ganhe dinheiro do jeito que bem entender. E aí você observa toda a ligação do poder econômico com o poder político e, consequentemente, o poder ideológico. Esse escândalo todo de bilhões aí do Banco Master que envolvendo também o lado de Brasília, o BRB, né? BRB. Isso é muito roubo e aí envolve dinheiro público. Ou seja, o poder político está ali não para favorecer a população do país ou a população do seu estado, mas para se locupletar, para ganhar dinheiro com isso. Aí você observa essa situação da ligação do poder econômico com o poder político, que isso vem na história da humanidade durante séculos e séculos, em que quem tem o poder econômico tem a preocupação também de exercer o controle sobre as estruturas políticas, jurídicas e ideológicas. Eu queria, Arnaldo, que essa pergunta tivesse sido feita no primeiro minuto, porque ela foi feita no último. Pode desenvolver depois. Essa pergunta é a tese do meu doutorado. Ah, é? Eu fiz uma pesquisa sobre a atuação dos atores não estatais na regulação de políticas públicas no Ceará. Eu fiz um recorte do Ceará, mas também tem lá uns dados do Brasil. E a gente fala muito, pesquisei muito sobre filantropia, sobre terceiro setor, as organizações sociais. E nós temos muitos cases de sucesso. Nós temos muitos dados que mostram que é um caminho possível também não privatizar a educação no Brasil, mas atuar em regime de colaboração. Nós temos muitas experiências exitosas, sobretudo aqui no Ceará, com a política de tempo integral que deu certo e que pode ser capilarizada, a gente pode cascatear aqui para a educação infantil, com a presença e atuação desses atores privados, não diminuindo a atuação estatal, mas nesse regime de colaboração e de intersetorialidade. Sim, seria uma solução viável. Aliás, na semana que passou, foi publicado em algum dos veículos de que a meta do Ministério da Educação é que se universalize a escola de tempo integral em todo o Brasil até 2026, se eu não me engano, até o final de 2026. O que representará certamente um grande avanço em dois aspectos fundamentais, só para registrar. O primeiro é na qualidade e na formação mais ampla dos alunos, porque o tempo integral permite a extensão, permite outras formações. E a segunda é reter o aluno dentro da escola e, portanto, não correr o risco de perder esse jovem para as facções, para o crime, de um modo geral, né? Isso é fundamental. Eu vou fazer mais uma utilidade pública aqui.
para nós voltarmos com os comentários finais. A atuação estratégica da CAGES foi reconhecida no 2º Prêmio Universalizar, promovido pela Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, a AESB. A companhia foi premiada nas categorias Segurança Hídrica, Meio Ambiente, Transição Energética e Inovação, se tornando, portanto, a companhia mais premiada desta edição em nível nacional. Pelo 2º ano consecutivo, registre-se. Essas notas de utilidade pública vêm bem à hora, porque nós estamos vivenciando o marco regulatório do saneamento, sim, previsto até 2033, que o Brasil certamente não vai atingir pelos dados, mas a Companhia de Água e Saneamento do Ceará tem avançado. Eu não sei se cabe mais uma das coisas assim que eu sou muito bairrista e eu vejo esse trabalho da CAGES com muita propriedade, com muito profissionalismo, com muito aporte técnico. E a felicidade é ter o presidente como um aquirazense da minha cidade, o Neuri Freitas, que vem fazendo aí esse trabalho de muita cancha, né, de muita responsabilidade. Sempre que posso, digo que sou do Aquiraz e gosto que as pessoas que saibam que tem muita gente boa por lá também. Cara da primeira capital, né? Primeira capital do Ceará. Do Ceará, fala orgulhoso. É bacana, eu acho legal, ainda mais, professor. Professor Nelson, seus comentários finais também. Olha, Arnaldo, a minha grande preocupação hoje não é só em relação à educação, especificamente sobre ela, é o conjunto da sociedade como um todo. Nós vivemos uma sociedade profundamente desigual e cada vez fica mais desigual. Então, ao contrário de se procurar combater a desigualdade, você pega, por exemplo, voltando ao governo passado, o desgoverno, ele acabou com o Ministério do Trabalho, acabou com o Ministério da Cultura, porque são coisas, o meio ambiente, entregaram o meio ambiente, o ministro do meio ambiente. O da saúde nem se fala, hein? O da saúde você bota um general absolutamente estúpido, que não sabia nem o que era SUS. Mas era o ministro da Saúde. Resultado disso, mais de 700 mil pessoas mortas. E o problema, o cara diz, eu não sou coveiro. Ou seja, foi a pior fase da história desse país e tem gente que diz, sou o melhor presidente do Brasil. Como é que isso me deixa profundamente angustiado? Não pela pilantragem dessa família, mas pela estupidez dos que o seguem. Com essas colocações, nós finalizamos mais um observatório, agradecendo aqui ao professor Antônio Lourenço da Costa Neto, ao professor Nelson Campos pelas contribuições que nos trouxeram aqui na reflexão sobre esses problemas que enfrentamos especificamente na área da saúde e fazendo, obviamente, que uma ligação direta aí com a atuação política, infelizmente muito ruim, tá? Eu peço a você, assinante, que se inscreva em nosso canal. Observatório com Arnaldo Santos ou Arnaldo Santos 1303. Faça sua crítica, seu comentário. Pode mandar uma sugestão para um tema que a gente possa abordar aqui, porque o interesse é esse. Sempre tratar de temas de interesse coletivo. A todos, muito obrigado. Foi mais um Observatório.